Ok? Vamos lá, gente. Questões agora. Primeira, então, FCC-CA de AP 2018 analista. Em relação à eficácia horizontal dos direitos fundamentais, são destinatários das normas constitucionais que dispõem sobre esses direitos entidades autárquicas, órgãos do Executivo, entidades paraestatais, particulares, órgãos do Poder Judiciário. Particulares. Sem dificuldade, né? Bem fácil. Aí depois vem direito à vida, princípio da igualdade, vai descendo, SESP, Polícia Federal 2018, delegado. Segundo o STF, é inconstitucional. Qual é a página aí, gente? 6. Segundo o STF, é inconstitucional a definição de critérios, além da autodeclaração, como forma de identificação dos beneficiários da política de cotas nos concursos públicos. Certo ou errado? Errado. Gente, vocês já viram que o SESP é assim, né? Saiu no informativo, cai na prova. E assim, cai igual. Ele ou bota igual ou ele inverte. Só isso. Esse ano, inclusive, deixa eu até falar isso pra vocês, é um compromisso que eu estou assumindo com vocês. No outro eu não fiz porque realmente eu não tinha tempo. A parte de informativo, eu não vou botar explicadinho, mas eu vou sempre atualizar vocês para a área do aluno. Fala, gente, saiu esse informativo novo, pega só essa ementa aqui, acrescenta no caderno. Porque você viu, ó, pode utilizar critérios subsidiários de heteroidentificação? Sim. Aí o julgado fala, não. É só saber isso. Então, prova de delegado da Polícia Federal, é bem fácil. Aí, vamos lá. Essa da FCC, eu já achei mais pesadinha. Eu até pensei em deixar no avançado essa questão, mas eu vou te dar 2 minutinhos para você fazer. Vai lá. Cadê? Letra? Dado. Bola. Todo mundo vai de bola? É? Tá, é bola. Mas você vai ter que justificar esse gabarito para mim. Primeiro vamos eliminar as demais aqui. Ué? Ah, tá aqui. Segundo a normativa vigente, deixa eu virar aqui. Com relação às ações afirmativas, é correto afirmar que os programas que as preveem constituir-se-ão em políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas na esfera pública, desconsiderando o processo de formação social do país e preocupando-se com a representatividade atual das minorias. O que está errado aí? Desconsiderando o processo de formação social do país. Então, não anota ainda,
Mas depois a gente vai lá na parte de igualdade e ações afirmativas e a gente vai falar que um dos critérios para estabelecer uma política de ação afirmativa é considerar o processo de formação social do país. A gente vai acrescentar. Letra B. Não. Vamos na C. Vamos excluir as outras. Atingir a proporcionalidade representativa de minorias em cargos públicos, desconsiderando se a desproporção atual foi construída sob o foco de discriminação, a fim de não revitimizar aqueles que são atingidos pela desigualdade social. Qual o primeiro erro aí? Desconsiderando a desproporção ter sido construída sob o foco da discriminação. Beleza? O resto aí é exceção de linguiça. Assegurar que tais ações afirmativas não tenham o condão de assegurar privilégios da população antes excluída, qualquer que seja a fonte de exclusão. É exatamente o contrário. Eu estou dando uma posição diferenciada para quem foi anteriormente excluído, considerando o processo de formação social do país. E garantir a não discriminação, sem entender que há uma dívida histórica da população branca em relação à negra e indígena. Então, eu sei que esse argumento é bem delicado, porque tem gente que repele esse argumento com todas as forças, mas essa história de dívida histórica aparece quando o STF fala das cotas raciais. Concorde você ou não, beleza? Que nós temos dívida histórica com negros e índios. E aí o processo de reparação, uma das maneiras é a ação afirmativa por meio da cota racial. Beleza. Então a gente vai acrescentar essa informação também. Agora vamos na B, eu tenho uma maldadezinha para te perguntar na B, que eu acho que foi meio por eliminação, espero que esteja errado. Reparar as distorções e desigualdades sociais, beleza. E demais práticas discriminatórias adotadas na esfera pública e privada durante o processo de formação social. Na esfera pública e privada? Espera aí, a cota racial que a gente botou no quadro é esfera pública ou privada? Pública. Então me dá um exemplo de ação afirmativa na esfera privada. Cadê? Quem tá falando de empresa? Fala. Puta, era esse exemplo, para mim, que eu acho que é o que mais encaixa. Reserva de pelo menos 2 a 5% das vagas para pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social. É no âmbito privado. Então, ou seja, é porque a gente está o tempo inteiro dando exemplo de ação afirmativa falando de cota racial. Mas cota racial é só isso? Perdão, ação afirmativa é só isso? Não. A cota racial é uma das formas. ProUni, Lei Maria da Penha, reserva de vagas para pessoas com deficiência e reabilitadas da Previdência Social é outro exemplo. Então vamos fazer o seguinte, onde está a esfera pública e privada, na pública você bota como exemplo cota racial. Na privada, você bota como exemplo reserva de vagas nas empresas, reserva de vagas nas empresas de 2 a 5% de seus cargos, de 2 a 5% de seus cargos, para reabilitados da Previdência, para reabilitados da Previdência e pessoas com deficiência. E pessoas com deficiência. Se quiser botar o fundamento, artigo 93 da Lei 8.213 de 91. Artigo 93 da Lei 8.213 de 91. Na letra E, peraí, deixa eu voltar aqui que eu estava abrindo a lei. Peraí, estou reabrindo aqui. Letra E, né? Vamos lá. Com relação às ações afirmativas, é correto afirmar que os programas que prevêem constituem-se políticas públicas destinadas a garantir a não discriminação, sem entender que há dívida histórica da população branca em relação à negra e indígena. Aí você acha que não seria garantia a não discriminação, que seria o que, na verdade?
Por que reduzir seria diferente de garantir? Porque quando você fala reduzir, então porque você mantém alguma discriminação, é isso? Não, a questão não é se você consegue ou não, a questão é a intenção. É a intenção do programa. É isso que ele fala no enunciado, ó. O enunciado fala assim: com relação às afirmativas, quais são os programas que as prevêem constituir-se em políticas públicas destinadas a. Qual é meu objetivo? Então, o meu objetivo é manter ainda algum tipo de discriminação? Eu não sei, eu não concordo com essa leitura, não. Alguém. Vocês estão entendendo o que ele está levantando aqui? Ele está dizendo que a palavra adequada não seria garantia, mas que seria redução. Qual é o viés que ele está pegando aqui? Eu concordo nesse ponto, que no mundo real sempre vai ter. Mas eu estou falando de política pública destinada a. Aí, o objetivo da política pública, melhor dos mundos, é que acabasse. Agora, entendeu? Né? Ele tinha me chamado aqui. Fala. Cota de aprendizagem é a mesma lógica, né? Cota de aprendizagem é a mesma lógica. Um grupo, exemplo que levantou, cota para aprendiz. Né? É um grupo específico, está fazendo uma ação afirmativa para dar um tratamento diferenciado. Perfeito, isso aí. Beleza, aí vamos lá. Descendo aí mais um pouquinho, princípio da legalidade, aí tem uma questão da VUNESP aí, prova de juiz substituto 2018. O princípio da legalidade, já incorporado ao direito pátrio pelas cartas anteriores, foi mantido pelo artigo 5º, inciso 2. Sobre o tema é possível afirmar que, letra A, o conceito de legalidade não corresponde exclusivamente à lei em sentido formal. Abrange também preceitos normativos da própria Constituição e aqueles editados com base nela, como emendas constitucionais, leis complementares, leis delegadas e medidas provisórias. Certo? Tu marca essa... Vamos lá, na sala de aula, você marcaria A sem ler o resto? Porra, nem na sala, cara. Seu moleza. Mas vamos lá. Mas você não falou que tá certo? A mais bonitinha. Tá bom. B. A reserva legal adotada em diversos dispositivos constitucionais, mediante a utilização das expressões como na forma da lei, nos termos fixados em lei e segundo critérios em lei, é considerada absoluta pela doutrina e pela jurisprudência da STF. Existe reserva legal absoluta e relativa. A absoluta é que só pode ser complementada por lei. A relativa é que admite ato infralegal. Fácil, né, gente? Tranquila. Essa aqui é boa. A partir da emenda constitucional 32 de 2001, que introduziu no direito brasileiro o chamado decreto autônomo, não subordinado à lei, tal espécie normativa passou a ser admitida também em outras hipóteses previstas em sucessivas emendas constitucionais. Essa aqui é só para quem já vem estudando. Ou não, pelo visto, né? Vamos ver a D se a D é mais fácil. Deixa eu deixar essa para depois. De acordo com a jurisprudência do STF, os tratados internacionais não estão abrangidos pelo conceito de legalidade, pois não podem ser equiparados à lei de sentido formal. Certo ou errado? Errado. Porque o tratado internacional... Cuidado com a minha pergunta. Cuidado, estou avisando para ter cuidado. O tratado internacional internalizado no Brasil tem o mesmo status de quê? O tratado internacional internalizado no Brasil tem o mesmo status de quê? Hã? Norma infraconstitucional? Tá, mas qual nível infraconstitucional? Essa é a questão. Fala. Acima da lei. E abaixo da Constituição. Eu falei para ter cuidado, não falei? Como é seu nome? Marina. Pede desculpa. Obrigado, eu aceito. Só para causar memória emocional. Gente, presta atenção. Eu falei assim, ó. Os tratados internacionais. Falei direitos humanos? Não. Essa é aquela questão que na hora da prova, tu começa a ler tratado internacional, tu fala super legal. Aí tu marca convicto. Aí sai da prova. Pô, Sobral, olha essa questão aqui. Aí eu já começo a rosnar para você. Eu falei, filho, não falou direitos humanos. Se eu só falar tratado internacional, internalizado pelo procedimento comum, lei ordinária, tratado internacional sobre direitos humanos, depende. Se passou pelo quórum de 3/5 com 2 turnos em votação, emenda constitucional. Se não passou pelo quórum, supralegal, acima da lei e abaixo da Constituição. Um monte de gente errou. Vamos anotar. Vamos embora. Anota aí. Pode ser ilegalidade. Pode ser ilegalidade. É.
Tu falou super legal também que eu ouvi. Falou sim. Eu tô fora disso. Natureza jurídica dos tratados internacionais. Natureza jurídica dos tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro. Jurídico brasileiro. Aí vamos lá. Primeira hipótese. Tratados internacionais em geral. Tratados internacionais em geral. É o quê? Lei ordinária. Calma aí, agora que eu estou... Você também é marina, né? Tinha mais uma marina. Não tinha? Mas não tá aí hoje, não. É porque eu tô tentando gravar. Ah, foram vocês dois que eu tô ficando maluco mesmo. Não, e você tava aqui ontem, né? Ah, ela que tava lá. Desculpa. Calma, eu tô me esforçando. Eu vou gravar o nome de todos vocês. Lei ordinária. Tratado Internacional sobre Direitos Humanos. Tratado Internacional sobre Direitos Humanos. Você vai anotar? Depende. Aí, duas hipóteses. Tratado Internacional sobre Direitos Humanos. Você vai anotar? Depende. Se passou pelo quórum de 3/5 em 2 turnos em ambas as casas do Congresso. Em ambas as casas do Congresso. O que você vai botar? Emenda constitucional. Calma aí, então eu vou me perder. Homem é limitado, só fazer uma coisa por vez, desculpa. Já vou te dar a palavra. Vamos lá. Se não passou por esse quórum, natureza supralegal. Ou seja, acima da lei e abaixo da Constituição. Ou seja, acima da lei e abaixo da Constituição. Fala, Nara. É errado falar que é o quê? Que é uma emenda constitucional. Status, é. Equiparado a. Frescura. Natureza, isso é mesma eficácia. Pode falar eficácia, natureza, mesmo nível, dá tudo no mesmo, tá? Cara, então, é porque aproveitando... Quem me chamou? Fala. Da outra questão? Ah. Da dívida histórica. Isso coloca dentro de cotas, tá? Então, é porque, olha só, aí nessa história de tratados internacionais, tem 2 questões de domingo da prova da PRF, que agora eu me lembrei. E eu abri a prova aqui, eu queria ditar ultra fast para você, vai. Conforme a maneira como são internalizados. Primeira questão. PRF, último domingo.
Estou ditando, vai. Conforme a maneira como são internalizados. Conforme a maneira como são internalizados, vírgula. Os tratados internacionais sobre direitos humanos podem receber status normativo traço hierárquico, podem receber status normativo traço hierárquico constitucional ou legal. Não fala a resposta, cada um vai pensar. Constitucional ou legal. Essa foi a primeira. Vou para a segunda. Vai. A hierarquia constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos depende de sua aprovação por 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional. De cada casa do Congresso Nacional. Deixa eu repetir os dois textos agora, você só vai conferir para não ter que dizer, faltou uma vírgula, faltou a palavra. A primeira assim, conforme a maneira como são internalizados, vírgula, os tratados internacionais sobre direitos humanos podem receber status normativo traço hierárquico, constitucional ou legal. Segunda, a hierarquia constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos depende de sua aprovação por 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional. 1 minuto para você pensar, não fala a resposta, anota aí certo ou errado. Vamos lá. Se for para errar o gabarito, é para errar agora e não na prova. Então, como eu sempre digo, aquilo que eu errei, eu não esqueço mais. Eu conto exemplo de questão de 2010 que eu errei em concurso, que eu não esqueço mais, porque causou memória emocional. Eu vou fazer a pergunta e você fala certo ou errado. A primeira questão, certo ou errado? Calma aí. Acho que rolou um meio a meio. Melhor levantar a mão, certo? Errado. Nossa, tá dando muito mais certo. Por que tá errado, Luiz? Eu acho que é super legal. Gente, eu ainda botei depende. 2 pontos. Pode ser constitucional ou supralegal. Está escrito legal. Está errado. Aí vem cá, olha só, papo honesto. Para quem marcou certo, me diz o que você pensou. Vai, quem quer dar a palavra aí? Fala. Eu pensei assim, porque se fosse um conceito assim, legal, tipo assim, o que não é constitucional é legal. Olha, gostei do raciocínio dela. Sobral, o que não é constitucional é legal. Opa, não, o STF criou uma terceira categoria.
Criou a categoria supralegal, acima da lei e abaixo da Constituição. Então, assim, agora está claro na tua cabeça que eu tenho 3 categorias aqui. Legal, supralegal e constitucional. Não, mais 4, né? Eu tenho a infralegal, os atos administrativos. 4 categorias. Beleza? E a segunda, certo ou errado? Vamos ver de novo, certo? Errado. Então, esses dias, isso é coisa de pseudo-professor. Ver a aluna me perguntar, Sobral, todas as vezes que o CESP... Ela botou assim, todas as vezes que o CESP cobra incompleto, tá certo ou tá errado? Eu falei, depende, querida. Não, tá isso aqui. Eu falei, filha, alguém te falou isso e não conhece prova de concurso. Tem que analisar o contexto, o que está escrito. E à luz do escrito, você vai avaliar se está certo ou está errado. Aí vamos lá. Eu ainda não dei o gabarito. Quais são os requisitos para que um tratado internacional sobre direitos humanos tenha status de emenda constitucional? Vai, me ajuda. 3/5 dos votos, 2 turnos e ambas as casas. Isso é um requisito? Então, para ter o status, depende disso? Depende disso? Depende disso? Eu vou dar mais 30 segundos para vocês refletirem, então. É, Sama. Quê? Você fez a prova? É. Então não fala nada, fica quieto aí, que tu deve saber a resposta. O pessoal tá discutindo aí, ó. Berê, barrigudinha, mais linda de BH. Fala pro tio, certo ou errado? Certo ou errado, Berê? Não, não sabe, não tem essa opção. Aqui não tem deixar em branco. Tá errado? Em algum momento está falando que só depende disso? Cara, eu já falei assim, ó, depende disso? Depende. Depende disso? Depende. Porque, gente, aí é raciocínio lógico. Se você falar que está errado é porque não depende. Não, depende. O conteúdo da assertiva é verdadeiro. Depende da aprovação por 3/5. Em algum momento a questão falou que é só isso? Certo. Faz sim, Manu. Manu, faz sim. Então, é característica. Por isso que a gente tem que treinar, cara. Tem que treinar. Então, assim, vai entendendo o jogo da banca. Tem que ter frieza. Você formulou o teu raciocínio. Ah, não, tem que ter os 3. Mas é isso que o examinador está perguntando? Então, gente, ó, vem cá, vem cá. O que eu falo o tempo inteiro? É a sua cabeça ou a cabeça do examinador? Do examinador, tem que estar na cabeça dele. Sai da tua, entra na dele. O cara botou. Depende. Porque, gente, vamos lá. Se o cara coloca na prova assim, para o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, tem estado de emenda constitucional, depende de 3/5, 2 turnos, ambas as casas. Porra, todo mundo acerta. Ou se ele falar não depende, todo mundo acerta. Qual foi a graça? Ele achou o meio do caminho. Peraí, semanticamente, depende de 3/5? Depende. Aí ele vai lá e joga na prova. Então, o CESP, além de você saber o conteúdo, porque eu tenho certeza que todo mundo sabia os 3 requisitos. O problema é você identificar o que o examinador estava cobrando. Por isso que a gente está treinando aqui. E vamos treinar mais avançado também. Beleza, vamos dar seguimento. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Questão da VUNESP. Ah, a gente não comentou a C, né? Pois é, perdão, atropelei. É porque eu entrei nessa história da PRF e passei batido. Gente, ó, vem cá. Então, você que é aluno antigo podia me falar isso. Eu tenho hipótese constitucional de decreto autônomo no Brasil? Sim. Compete privativamente ao presidente da República. 6. Dispor mediante decreto, a linha A, organização da administração federal, salvo quando implicar o quê? Aumento de despesas ou criação ou extinção de órgãos. E a extinção de
cargos públicos quando vagos. Primeiro conhecimento que tem que ter nessa questão. Por isso que às vezes é bom de ficar marcando datas. Isso foi inserido pela Emenda Constitucional 32 de 2001. Então, se você soubesse isso, já te ajudava a interpretar a questão. Isso veio pela Emenda 32. Aí vamos lá. A Emenda 32 inseriu no texto da Constituição o tal do decreto autônomo. Beleza? Depois disso, tenta lembrar da última aula lá, no ano passado. Eu dei mais algum exemplo de decreto autônomo na Constituição? Não. Então agora vamos para a lei assertiva. Vamos lá. Ela fala, a partir da emenda... A partir... Uai. Calma aí, eu estou saindo aqui da página. A partir da Emenda Constitucional 32 de 2001, que introduziu no direito brasileiro o chamado decreto autônomo, não subordinado à lei. Vamos lá, não subordinado à lei, tá certo? Decreto autônomo subordinado à lei? Tá certo, porque ele está subordinado direto à Constituição. Por isso que o nome é decreto autônomo. Segue. Tal espécie normativa passou a ser admitida também em outras hipóteses previstas em sucessivas emendas constitucionais. Não só a emenda 32 trouxe essa hipótese. Aí você vai anotar a emenda 32, artigo 84, inciso 6, alíneas A e B, decreto autônomo. Só ela, não tem mais nenhuma outra. Ok? Só ela. Artigo 84, inciso 6, alíneas A e B de bola da Constituição. Vamos lá, tem mais questões aí para fazer. Vamos para a próxima, gente? Vamos lá? Depois de vedação à tortura, tem uma do SESP aí de enunciado com 5 opções. Iniciada a audiência de instrução, o juiz determinou que o réu da ação penal fosse algemado. Nesse caso, de acordo com o STF, o juiz agiu licitamente se comprovado que, letra A, o crime tenha sido cometido com violência, letra B, a vítima estava na sala de audiência, C, o crime é punível com pena de reclusão, D, o réu tem transtorno psicológico e E, a segurança do próprio réu estava em risco. Então, a segurança do próprio ou de terceiro ou de outrem, súmula vinculante 11. Bem fácil essa. Então, aí lá vem essas questõezinhas que mete um desde que. Ó, em caso de perigo à integridade física do preso, admite-se o uso de algemas, desde que essa medida de caráter excepcional seja justificada por escrito. Ah, o SESP é fenomenal, cara. Cara, vai no teu caderno na parte de tortura. Vai, pode colar, pode colar. Bota ali a súmula vinculante 11 e bota a questão do lado. Rapaz. Calma aí que tem a galera olhando ainda. Certo ou errado? Galera do fundão aí, certo ou errado? Certo? Certo, gente. A medida é excepcional e ela precisa ser justificada por escrito. Certo. Segue. Aí tem o top liberdade de manifestação do pensamento. Tem uma questão SESP TJ Bahia. Ih, essa é boa. Essa é boa. Essa é desse ano, 2019. No que se refere à liberdade de expressão, liberdade de imprensa e seus limites, assinale a opção correta. De acordo com o STF, o consumo de droga ilícita, o consumo em passeata que reivindique a descriminalização do uso dessa substância
é assegurado pela liberdade de expressão? A gente não colocou no quadro. A gente colocou na marcha da maconha só que não pode incentivar o uso, que não pode ter presença de crianças e adolescentes. Anota isso também, porque eu acho que é até meio óbvio. Inclusive o próprio consumo. O que você pode é defender a ideia e não acender um. Fica a dica. O que foi? Se não, imagina, cara, a nuvem que ia surgir. Oh. Vamos lá. Anotou? Volta para a questão. Olha a letra B. Se errar, B, papai magoa. A legislação pertinente determina que os comentários de usuários da internet nas páginas eletrônicas dos veículos de comunicação social se sujeitem ao direito de resposta ofendido. Errado, porque não entra no conceito de matéria. Estava no quadro? Estava no quadro. Eu. Era para acrescentar, né? Onde estava lá, no requisito também não permite o consumo durante a passeata, né? Olha a letra C. O quê? Ah, tá. Vamos lá. A publicação de informações falsas em veículos de comunicação social não está assegurada pela liberdade de imprensa. Eita. Pula. D. A retratação ou retificação espontânea de mensagem de conteúdo ofensivo à honra ou imagem de outrem impede o direito de resposta. Pô, no quadro. Estava no quadro. Não. Além do direito de resposta, a liberdade de expressão garante o direito de acesso e exposição de ideias em veículos de comunicação social. Cara, tenta entender o que está escrito aí. Tenta, assim, materializar. Porque, olha só, vem cá. Calma aí, deixa eu ajudar. A Tatá vai lá na Globo e fala que o Sobral ensina informações erradas na sua aula. Beleza? Eu tenho direito de resposta? Tem. No mesmo destaque, mesma duração. Aí eu viro e falo assim, eu não ensino informações erradas, aproveito e mostro meu quadro de aula com informações pertinentes com o que cai na prova. E provo que a informação dela não é verídica. Beleza, ou que ela está enganada. Aproveitando o ensejo, eu queria falar que o GE é o melhor curso do Brasil. Que aqui você garante a sua aprovação. Seja para técnico analista dos principais tribunais de Ministério Público e Defensoria Pública. Tchau. Certo ou errado? Errado. O direito de resposta é para você responder o que foi indagado. Não, vou aproveitar e vou expor minhas ideias aqui sobre o assunto, sobre o tema. Eu penso o seguinte, não, meu amigo. Você vai responder. Aí vai falar, pô, Sobral, então sobrou a C. Aí você vai fazer o seguinte, eu já deixei até anotado, depois da questão da FGV, tá vendo a questão da FGV depois aí? Vai lá embaixo, tem a justificativa aí do STJ. A liberdade de imprensa, embora amplamente assegurada e com proibição de controle prévio. Por que proibição de controle prévio? Porque senão vira o quê? Censura. Acarreta a responsabilidade a posteriori pelo eventual excesso e não compreende a divulgação de especulação falsa, cuja verossimilhança, que é semelhança com a verdade, no caso sequer se procurou apurar. Gera dano moral indenizável a publicação de notícia sabidamente falsa, amplamente divulgada, a qual expôs a vida íntima e particular dos envolvidos. Eu já sei o que tu pensou para tu ficar com medo. Porque você pensou assim, ó. Peraí, calma, rapidinho, senão eu perdi o raciocínio. A publicação de informações falsas em veículos de comunicação social não está assegurada pela liberdade de imprensa. Aí tu pensou, bom, se não está assegurada e o cara publicou a informação falsa, eu posso entrar com uma ação judicial para poder retirar aquela notícia. Não é censurar. O que ele está falando? Como não está assegurado, eu te garanto direito ao quê? Indenização. Então, não estou dizendo que, pelo fato de não estar no conteúdo, eu não posso publicar. Eu vou publicar. Só que vai ter eventual direito de resposta e eventual pedido de quê? Indenização. Quem me chamou?
Uai? Seria antes do tópico, gente, ou É. Então tiraram. Então eu vou digitar. Por isso que eu li vi que vocês ficaram meio assim, balançando a cabeça. Então anota aí. Põe aí, a liberdade de imprensa. Isso é justificativo. É o julgado do STJ que justifica a AC. A liberdade de imprensa, embora amplamente assegurada, e com proibição de controle prévio, sublinha essa expressão, proibição de controle prévio, censura. Posso. A liberdade de imprensa, embora amplamente assegurada e com proibição de controle prévio, acarreta responsabilidade a posterior, pelo eventual excesso, e a informação-chave aqui, e não compreende a divulgação de especulação falsa. Repito. E não compreende. Tá bom a partir daqui? Volta mais. Vamos. Eita! Acarreta responsabilidade a posteriori. Posterior, você vai botar mais, mas não é simples. Pelo eventual excesso. E não compreende a divulgação de especulação falsa. Cuja verossimilhança SS, sequer se procurou apurar. Ponto. Gera dano moral indenizável. Peraí. Verossimilhança, no caso, sequer se procurou apurar. Foi? Cuja verossimilhança... Perdão. Verossimilhança sequer se procurou apurar. Não precisa botar no caso, não. Ponto. Gera dano moral indenizável. A publicação de notícia sabidamente falsa, a qual expôs a vida íntima e particular do ofendido. Aí vamos lá. A questão aqui, gente, está dizendo pra gente que a divulgação de informação falsa está assegurada pela liberdade de imprensa, sim ou não? Não. Mas o fato de não estar viabiliza controle prévio, censura da matéria? Não. O que você pode pedir é o quê? Indenização. Fechou? Vamos para a próxima. Questão do MPU agora, prova de técnico.
A liberdade de pensamento é exercida com ônus para o manifestante, que deverá se identificar e assumir a autoria daquilo que ele expressar. Certo ou errado? Certo. Nada mais é do que vedado o anonimato. Essa aqui é ótima. De acordo com o STF, é inconstitucional proibir que emissoras de rádio e TV difundam áudios ou vídeos que ridicularizem candidato ou partido político durante o período eleitoral. Danilo Gentili. Se você falar que está certo é porque é inconstitucional. O Danilo pode meter o pau. Se você falar não, pode não. Gente, cara, olha só, a questão não está perguntando se uma eventual manifestação do Gentili vai gerar direito de resposta e indenização. Vou te ajudar. A questão está perguntando se pode proibir que ele faça. Proibir pode? Não, porque não cabe o quê, gente? Censura. Se ele vai depois tomar um processo e pedir indenização, é outra história. Proibir pode? Não. Proibir seria inconstitucional. Entendeu? Então tá certo. Mas depois que tomar o processo, pode proibir. Não. O que eu posso é garantir o direito de resposta proporcional ao agravo, além de eventual o quê? Indenização. Danilo Gentili, o humorista, está me ridicularizando. Eu vou lá e peço resposta. Olha só que interessante aqui. Ele fez isso, sei lá, no programa dele lá no SBT. Eu vou lá, vou pedir um horário no SBT, na mesma faixa, com a mesma duração que ele gastou no programa dele, para poder responder o que ele falou. Ainda vou entrar... Por isso que o Danilo é o cara que fala, que está cheio de processo. Processo de quê? De indenização. Só que nos processos, além disso, o que os advogados têm pedido? A retirada da matéria. E isso o judiciário tem repelido, falando, olha, censura não. O que a gente pode fazer é pedir indenização, se te causou dano moral ou material, entendeu? Foi, Marina? De boa? Vamos lá. Questão da FGV agora. Isso aqui também é boazinha. Augusto Silva, candidato a vereador pelo Partido Ômega, ingressou na Justiça para impedir a veiculação de matéria. Impedir a veiculação de matéria. Cara, vai, eu vou deixar você fazer essa. Senão eu vou te induzir. Vai, faz aí, faz aí. Cara, eu vou ajudar porque eu não quero que você erre. Existe diferença, gente, entre a possibilidade do judiciário impedir ou não uma matéria, ou então de se depois pedir uma indenização? Existe. Uma é uma medida, outra é outra medida. Uma coisa é você entrar no judiciário e falar assim, tira esse negócio daí. Ou então, estou sabendo, vai publicar, eu vi o cara gravando, não deixa publicar. Outra coisa é, publicou? Falou? Então agora eu vou responder e ainda vou te meter um processo pedindo indenização. Vai. Quê? Pô, mas é que eu não quero que erre, velho. Tô vendo o nego... O professor tem essa visão, né? Tu olha pra lá, tem gente assim, ó. Começa a franzir a testa. E aí, Eridélia, você marcou o quê? C. Nayuska também? Tatá, Manu. Marina marcou C. Todo mundo vai de C? C. Porque em algum momento ele está falando que não pode pedir indenização.
Que não pode ser resposta? O que não pode é impedir a divulgação. Porque isso seria o quê? Censura. Beleza. Acho que tô enchendo tanto saco com isso que a gente não vai errar mais isso aqui. Beleza. Aí, liberdade de consciência agora. Passa aí, vamos ver se tem alguma questão. Tem. Depois, liberdade de consciência e crença. Alfredo, brasileiro, com 35 anos, em pleno vigor físico e mental, invocou um motivo de crença religiosa para se eximir de determinada obrigação legal a todos imposta. Ele pode fazer isso, gente? Sim, desde que ele cumpra a prestação alternativa. Vamos lá. Nesse caso, de acordo com a Constituição Federal, Alfredo não será privado de direitos, ainda que recuse a cumprir a obrigação alternativa. Posso parar? Pode, porque ele será privado de direitos se ele recusar. B, a mesma coisa. C, será desde logo privado de direitos, uma vez que não é admissível invocar motivo de crença religiosa para o fim de se eximir de obrigação estabelecida em lei. Será desde logo? Não, porque se ele cumprir prestação alternativa, acontece o quê? Nada. D, não será privado de direitos, salvo se ele recusar a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Certo ou errado? Essa foi fácil, né? Então, vem cá, gente, ó. Pra gente ir pro próximo tópico. Você percebeu que mesmo um assunto manjadinho, direitos fundamentais, tem essas questões que a banca entrega para você, que, vamos lá, é o que eu digo, esse tipo de questão, ela não te joga para cima. É quando você erra, ela te joga para baixo, porque todo mundo acerta. Aquelas outras são as que te jogam para cima. Acertar isso aqui é obrigação. O que diferencia são aquelas difíceis de interpretação, beleza? Vamos lá, intimidade, vida privada, honra e imagem.